A história macabra que eu vou contar hoje começa em 1978, numa estação de rádio no Japão. Era um programa musical tipo Jovem Pan Top 20, só que japonês e nos anos 70. Naquela época, obviamente, as pessoas não tinham streaming, então elas tinham que escutar músicas da rádio mesmo. Os apresentadores tocavam os maiores hits da semana e também chamavam alguns convidados musicais. Normalmente o clima no estúdio de gravação era super leve e divertido, mas naquele dia o som de música foi substituído por gritos e choros. Os apresentadores tinham chamado um cantor como convidado especial que tocaria durante o programa, mas em um determinado momento ele começou a chorar histericamente, de forma desesperada, como se ele tivesse acabado de receber uma ligação dizendo que um familiar tinha falecido, mas não foi isso que aconteceu. Quem foi atrás desse cantor para entender o que tinha acontecido foi esse homem aqui, Junji Inagawa. Ele é um ator, roteirista e diretor japonês famoso que estava trabalhando na produção daquele programa de rádio. E é da perspectiva do Junji que a gente vai viver essa história de terror hoje. O cantor estava sentado no cantinho do estúdio em prantos, tinha vários membros da staff ao redor dele tentando acalmá-lo, inclusive o diretor da própria emissora de rádio. O Junji perguntou o que tinha acontecido e o cantor respondeu que ouviu a voz de uma mulher que ele conhecia enquanto tocava uma das músicas da rádio. O Junji perguntou, mas você não gostou da voz dela? Quem era essa mulher? Por que você tá chorando? O cantor parou de chorar por um segundo, olhou dentro dos olhos do Junji e falou com grande seriedade. A voz é de uma mulher que já faleceu. O programa continuou como se nada tivesse acontecido, os apresentadores deram um jeito de preencher a programação sem ter que chamar o cantor para performar, porque ele continuou chorando por vários minutos. No final do programa, o Junji foi até o camarim desse cantor e ele perguntou se ele não queria uma carona para casa, já que os dois moravam relativamente perto. Quer dizer, se o cantor não queria voltar no mesmo táxi que ele. É que naquela época, o Junji era muito fã de temas sobrenaturais. Ele adorava tudo que envolvia espíritos, assombrações e histórias de terror. Então ele não ficou nem cético, nem tão assustado com a história do cantor. Na verdade, o Junji achou toda essa história muito interessante e o cantor mesmo queria uma companhia para voltar para casa, porque ele estava muito assustado. Os dois entraram no táxi e começaram o percurso até em casa. Como o programa era gravado de noite, já estava completamente escuro do lado de fora e não tinham muitas pessoas andando nas ruas. Sem contar que o taxista decidiu pegar uma via expressa até a região da cidade onde os dois moravam. E essa estrada praticamente não tinha iluminação, nem de trânsito. Junji e o cantor foram conversando todo o caminho quando subitamente, no meio do percurso, o Junji observa um objeto estranho sendo iluminado pelos faróis do carro. Olhando de canto de olho, o Junji pensou que era apenas uma placa de trânsito. Mas conforme o carro ia avançando, ele ficava vendo assim uns objetos estranhos passando pela sua visão periférica, assim, da janela. Até que em um momento ele espreme os olhos e tenta ver o que era. O objeto estava se aproximando, aumentando cada vez mais de tamanho, até que todos os pelos do braço do Junji se eriçam. Não era um objeto inanimado, era uma garotinha no meio da estrada vazia, usando um kimono. Parecia uma menininha normal, mas no meio da estrada escura, sem ninguém ao redor. Ele passou por ela uma vez, só que ela continuava aparecendo em pontos diferentes da estrada e parecia que ninguém no carro conseguia vê-la. Quando o táxi finalmente parou num cruzamento, ele conseguiu ver a menina flutuando no ar e voando em direção a ele. Mas assim que ela encostou no carro, ela desapareceu. Eu imagino que o Junji tenha ficado muito assustado nesse momento, só que ele olhou ao redor e nem o taxista, nem o cantor pareciam assustados. Era realmente como se eles não estivessem vendo nada disso. Então o Junji assumiu, nossa, eu devo estar muito cansado, porque eu tô alucinando coisas. Só que quando o Junji chegou em casa, as coisas estranhas não pararam. A sua esposa, que já estava dormindo, ela começou a ouvir barulhos muito estranhos vindo do outro andar. E ela até chegou a perguntar para o marido se ele tinha convidado outra pessoa para entrar na casa, mas ele não tinha. Ele tentou ignorar todos esses estranhos acontecimentos até que uma outra coisa muito bizarra aconteceu. Uma coisa tão estranha que não podia mais ser apenas uma coincidência. Naquela mesma semana, o Junji recebeu uma proposta. Queriam que ele trabalhasse em um novo projeto teatral com a boneca sendo protagonista da peça. E assim que ele chegou no estúdio e bateu os olhos na boneca, o seu sangue gelou, porque ela era igualzinha à menina que ele viu
viu na viagem de táxi pouco tempo antes. Amizades, essa é a verdadeira história sobre a boneca mais assombrada e maligna do Japão. Alguns consideram apenas uma lenda urbana, outras pessoas, inclusive o próprio Junji, diz ser uma história real. E eu já adianto que muita coisa estranha aconteceu nessa peça, inclusive talvez a morte de uma pessoa. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Eu queria trazer uma coisa mais leve durante esse período festivo. Será que essa história é leve? Bom, pelo menos não é um crime real, é uma história de terror para vocês aproveitarem com toda a família nessa véspera de Natal. Eu também gostaria de avisar que teremos uma breve semana de recesso aqui no Cafezinho Investigativo para mim e para o meu editor. Então, na próxima terça-feira, dia 31 de dezembro, não terá vídeo, porque assim, é véspera do ano novo, eu pensei que não vai ter tanta gente assistindo e assim, francamente, eu acho que está na minha hora de descansar pelo menos por uma semana e ler alguns livros que não são histórias macabras. Enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar em São Paulo. Sim, a minha família é de São Paulo, então sempre no Natal e no Ano Novo eu viajo pra lá. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer durante essas viagens é trabalhar um pouco em cafeterias bonitinhas, porque eu tenho que editar vídeos até no final de ano. O problema é que eu fico refém da Wi-Fi dessas cafeterias, que muitas vezes são redes públicas. E a esse ponto, vocês sabem que eu tenho problemas com redes públicas. Eu já falei isso muitas vezes. E se você é meu amigo e meu familiar, você sabe que eu falo isso na vida real também. Normalmente, Wi-Fis públicas não têm certos protocolos de segurança. E elas podem ser acessadas por praticamente qualquer um. Inclusive por pessoas mal intencionadas que querem roubar suas informações. É numa dessas que você tem sua senha, suas informações do banco, suas informações pessoais, seus números de cartão de crédito roubados. Então, qual é a solução? O patrocinador dessa porção do vídeo de hoje, Surfshark VPN. O Surfshark oferece uma camada de segurança nesses casos, porque quando seus dados estão criptografados, eles basicamente se tornam ilegíveis para qualquer pessoa querendo interceptá-lo. Além disso, tem a questão de mudar o seu endereço de IP. O seu IP é tipo um número que identifica o seu dispositivo e de onde você está se conectando. Quando você usa o Surfshark, ele oculta o seu IP real e o substitui por um IP que ele já tem no seu servidor. Isso torna muito mais difícil a sua identificação e muito mais difícil para os hackers rastrearem suas atividades online. Mas e se a sua conexão cair do nada? Você acaba sendo exposto num piscar de olhos para suas informações serem roubadas na internet? Não se você estiver usando o recurso Kill Switch. Caso a sua conexão VPN caia, o Kill Switch entra em ação imediatamente, interrompendo todas as suas atividades online e evitando que os seus dados sensíveis sejam expostos. Isso significa que mesmo em situações em que a sua conexão estiver um pouco instável, você não acaba comprometendo a sua segurança online. Clique no link que vai estar na minha descrição e ganhe 4 meses extra na sua assinatura. Ou acesse direto. O site é surfshark.com/cafezinho. Repetindo, surfshark.com/cafezinho. E o melhor é que com apenas uma assinatura você pode proteger todo mundo da sua casa e todos os seus dispositivos. O que vai ser ótimo nessa minha viagem, porque eu vou estar viajando com a minha mãe e eu já falei pra ela que ela tem que se conectar com a minha assinatura do Surfshark para proteger o celular dela durante, assim, a viagem de avião, porque ela já se conecta a Wi-Fi públicas no aeroporto e essas são as que eu mais tenho medo. E também é ótimo porque normalmente nessas viagens eu uso o meu computador, meu celular e outros dispositivos ao mesmo tempo, então todos eles podem estar protegidos com a mesma assinatura. Enfim, muito obrigada Surfshark por patrocinar essa porção do vídeo. É graças aos nossos patrocinadores que a gente pode continuar criando o conteúdo que vocês querem ver. E de volta ao caso, lenda. No Japão existe um tipo de peça que se chama bunraku. O bunraku é um teatro de bonecos tradicional do Japão. São usados tipo marionetes de madeira que variam de 1 a 2 metros de altura, costumam usar kimono e são bem realistas. Pelo menos o movimento dessas marionetes são quase humanos. O Junji tinha experiência nesse tipo de teatro e é por isso que ele foi convidado a participar desse projeto que seria muito importante. Assim, era uma baita oportunidade
possibilidade de carreira. Mas como eu falei antes, logo no primeiro dia de trabalho, ele descobriu que a boneca, que seria, entre aspas, personagem principal da peça, era assustadoramente parecida com a menininha que ele viu na estrada algum tempo antes. Ela tinha 1,25 m de altura, o peso de uma criança normal e tinha até o penteado, as expressões faciais e as roupas que pareciam com a menininha. No começo, quando Junji conheceu a boneca pela primeira vez, ela ainda estava incompleta. Como o pessoal ainda estava no processo de organizar a peça, escrever roteiro, preparar o set, a boneca ainda estava inacabada, precisava colocar tipo um braço aqui, uma perna ali, mexer no cabelo. Então ela foi enviada algumas vezes para a pessoa que foi contratada para fabricar a boneca, para fazer esses últimos reparos. Mas assim que ela foi finalizada e enviada de volta para o estúdio, vários funcionários repararam uma coisa muito estranha. O braço e a perna direita da boneca pareciam estar estranhamente retorcidos, como se eles estivessem quebrados. Sabe quando você mexe numa marionete e aí os membros têm que tipo subir e descer? Então, parece que um dos braços e uma das pernas do lado direito não subiam. Ela foi enviada novamente para o fabricante para fazer reparos, só que por algum motivo bizarro, a boneca não podia ser consertada. Não importa o quanto tentassem, a pessoa tentou fazer reparos várias vezes, mas ela sempre voltava a apresentar defeito nos mesmos membros, o que é muito estranho. Quando estava chegando muito perto da estreia da peça, tanto o Junji quanto outras pessoas que estavam trabalhando na produção enviaram a boneca uma última vez para o fabricante, reclamando, dizendo, conserta aí esse braço, qual é o problema? Só que eles tiveram uma surpresa muito desagradável, que é que o fabricante tinha desaparecido, nenhum sinal da pessoa. Se não fosse uma história sobrenatural, claramente eu diria, foi golpe, você, por favor, acione o Procon. Mas enfim, a partir daí as coisas só ficaram mais estranhas. O dia da peça estava chegando, mas o roteirista ainda não tinha terminado todas as falas. Então o Junji ligou para ele para ver como é que estava indo o trabalho, já que parecia que estava um pouco atrasado. E ele acabou recebendo a notícia de que a casa do roteirista foi totalmente destruída em um incêndio. Felizmente, o roteirista conseguiu escapar da casa com vida, mas grande parte do roteiro acabou sendo destruído pelo fogo. Uma tragédia, mas o show tinha que continuar. Então a produção continuou com os ensaios e várias coisas estranhas continuaram acontecendo. O marionetista da boneca, ou seja, o ator que seria responsável por mover a boneca durante a peça, recebeu a notícia de que um primo super próximo dele tinha falecido subitamente por razões desconhecidas. Ele era um homem de apenas 45 anos e aparentemente saudável, então tudo isso era muito questionável. Além disso, vários acidentes começaram a acontecer dentro do set, como por exemplo, os armários e as bolsas onde o pessoal guardava os figurinos para a peça, às vezes apareciam encharcados, como se tivesse tido uma inundação. Realmente como se alguém tivesse jogado um balde de água lá dentro para sabotar a peça, porque várias das roupas acabaram sendo destruídas. Algumas perucas também pegavam fogo sem nenhum motivo, com os atores usando. E os figurantes da peça começaram a se machucar inexplicavelmente. Mas agora vai a parte mais misteriosa. Todas as pessoas pareciam machucar ou a perna direita ou o braço direito. Exatamente os membros que apareciam quebrados na boneca. Coincidência? O Junji tentou persuadir o grupo de teatro a abandonar o projeto depois de ver tanta gente da produção se machucando. Só que os organizadores fizeram pressão para que o show continuasse. Se você é Swift, eu diria isso foi muito I can do it with a broken leg da parte dele. O dia da estreia chegou e a plateia se encheu de gente. Mal sabia o público que tudo estava dando errado nos bastidores. Minutos antes do show começar, vários atores começaram a passar mal de causas completamente diferentes. Algumas pessoas começaram a vomitar, a ter diarreia, o que poderia ser uma intoxicação alimentar. Só que outras pessoas desmaiaram ou sentiram seu corpo completamente paralisado. Era como se tivesse uma força misteriosa os impedindo de atuar. Por esse motivo, o show de abertura foi cancelado e postergado até a noite, porque a abertura aconteceria ao meio-dia e aconteceria um outro show de noite. Então essas pessoas do dia receberam reembolso e foram assistir o show da noite.
Depois que os atores e outros funcionários finalmente se recuperaram, o Junji sugeriu visitar templos e santuários locais para coletar itens religiosos e afastar qualquer influência maligna que tivesse interferindo com o seu trabalho, porque ele já acreditava que era um problema sobrenatural. E ele achava que tinha funcionado, porque quando o show noturno começou, nada parecia estar dando errado. Ele foi um sucesso. Claro, a plateia estava sentindo um frio meio estranho, como se a produção tivesse ligado o ar-condicionado no máximo, PS eles não tinham, mas nada assustador. Até o último ato. Nessa cena, a boneca seria colocada dentro de um caixão, porque fazia parte da história. Só que quando ela foi posicionada dentro do caixão, algo muito estranho aconteceu. Todos os membros da boneca se soltaram ao mesmo tempo, pernas, braços e a cabeça, e não era só isso. Segundo Junji, muita gente pôde ver uma névoa estranha saindo do caixão e se espalhando pelo palco como se fosse gelo seco. Só que obviamente não era, porque nada disso estava no roteiro, mas assim, parecia efeitos especiais de palco. Só que assim, não tinha como o público saber que isso não fazia parte da peça, e os produtores pensaram, essa aqui é a última cena, é melhor a gente terminar da forma que a gente pode mesmo, pra ninguém ficar assustado. No final das contas, a peça foi super bem recebida pelos críticos, mesmo com tantos problemas técnicos. Então o Junji e a produção decidiram continuar rodando a peça por vários meses. E pelo que eu entendi, eles não tiveram problemas com os shows subsequentes. Assim, enquanto a peça estava em cartaz, o pai do Junji faleceu, mas até hoje ele não sabe se essa morte está relacionada com a maldição da boneca ou se só foi uma coincidência. Depois de alguns meses, a peça se encerrou e as pessoas perguntaram, e aí, o que a gente faz com essa boneca agora? Quem decidiu ficar com ela foi o marionetista que trabalhou na peça, um homem chamado Maeno. Ele levou essa boneca amaldiçoada pra casa, o que eu achei uma atitude bem personagens bobinhos de filme de terror que acabam morrendo no final, mas sem querer julgar. Enfim, depois da conclusão da peça, várias emissoras de TV ficaram sabendo sobre os vários boatos envolvendo a boneca. A história era fascinante, uma boneca amaldiçoada. Isso dava um ótimo programa de TV. Então vários programas de talk show tentaram convencer o Maeno, que era um marionetista, a levar a boneca pra uma entrevista. E foi aí que as coisas voltaram a dar errado. Meu Deus, tem um bicho tentando entrar aqui. Não vai entrar porque a janela está fechada. Toda vez que o Maeno levava a boneca pra gravar, coisas estranhas aconteciam. Como, por exemplo, as luzes do estúdio caindo ou explodindo, vários equipamentos de filmagem ou quebrando ou cortando as gravações no meio do programa. E algumas pessoas que trabalhavam na produção desses programas de TV falaram que viram o Maeno agindo de forma muito bizarra. Às vezes ele parava pra conversar com a boneca como se ela fosse uma pessoa real. Tipo, realmente no meio do estúdio de gravação, que deixou todo mundo com os pelinhos dos braços em pé. Também ouviram batidas na porta, só que não tinha ninguém do outro lado. Alguns funcionários da emissora ficaram traumatizados e até pediram demissão. A esposa do diretor de programa teve uma reação alérgica no mesmo dia que o programa foi gravado. E o cachorro do roteirista teve um problema neurológico em que ele não consegue mais levantar a sua patinha. Será que isso também é coincidência? Como eu disse antes, tudo isso é assustador, mas o Junji era fascinado por histórias de terror e espíritos, então ele se ofereceu para ficar com a boneca por um tempo e tentar limpá-la de todos os espíritos malignos. Ele até tentou levar a boneca para um médium, mas ele se recusou a encontrar com ela porque dizia que a boneca era muito maligna. Depois de muita insistência, o médium finalmente concordou em encontrar com a boneca e numa primeira análise ele disse que ela estava possuída por mais de um espírito. E o espírito mais forte era de uma menininha que era filha de um dono de restaurante e que ela foi vítima de um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. E adivinhem só, a causa de morte teria sido um ferimento no braço e na perna direita. Teoricamente, o médium disse tudo isso sem saber a história da boneca, o que seria realmente muito assustador. O Junji e o Maeno decidiram enviar a boneca para um templo, e eles acabaram contratando um fotógrafo profissional para fazer algumas fotos dela, como um portfólio, mostrar a boneca para o padre antes de enviá-la. E segundo Junji, o fotógrafo saiu correndo quando a foto foi revelada, porque na foto não aparecia a boneca, mas sim a imagem de uma menininha real. Essa parte eu achei assim...
Ok. Seu rosto estava pálido e doentio. Seus olhos eram extremamente finos e completamente pretos. Suas sobrancelhas e o nariz pareciam artificiais e os lábios pareciam manchados com batom brilhante e grosso. O cabelo era tão longo que caía no chão. Depois dessa, nenhum templo aceitou receber a boneca. Maeno e Junji continuaram recebendo propostas de emissoras de TV para tentar gravar uma entrevista, um documentário, qualquer coisa. Então o Junji tentou gravar mais uma vez com uma emissora de Osaka em 1979. E agora vamos para a infame entrevista que realmente tornou esse caso famoso nos fóruns japoneses até hoje. Porque vocês devem ter percebido que tudo que eu contei para vocês antes não são coisas que a gente pode provar. Apenas o Junji afirma que aconteceram. Tipo, a gente não tem tantas fotos ou gravações da peça que ele diz ter sido assombrada. A gente não tem evidência fotográfica da menininha aparecendo na foto revelada. Mas nessa nova entrevista de 1979, a gente tem vários registros dela ter realmente acontecido. O Junji e o Maeno levaram a boneca até Osaka para encontrar com o diretor do programa de TV. E no caminho para a sede da empresa, eles fizeram um desvio para visitar um outro médium que o diretor havia convidado para participar do programa, tipo fazer uma leitura de o quanto essa boneca era assombrada durante o programa de TV. E esse novo médium também falou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma garotinha. E na casa dele, ele até chega a apontar para o canto da sala atrás do Junji e falar: "E ela está bem ali". Antes das gravações começarem dentro do estúdio, o Junji também escutou barulhos estranhos, como se fosse uma flauta muito alta tocando, e quando ele reclamou com a produção para abaixar o som, ninguém estava escutando. As gravações começaram e o médium que foi convidado falou que ele conseguia ver a presença da garotinha, do espírito da menina, apoiada no ombro do Junji enquanto eles gravavam. E o mais estranho de tudo é que esse programa permitia que a audiência ligasse e fizesse perguntas. E várias ligações começaram a chegar durante a transmissão ao vivo, dizendo: "Eu estou vendo essa menina. Quem é a menina que tá parada ali no ombro do Junji? Quem é a menina que tá parada no canto da sala?" Não bastando, em um determinado momento, o médium falou que a boneca estava viva, cheia de ódio e que ela era sombria e má. E pediu para que todo mundo que estivesse ali no estúdio naquele momento se afastasse imediatamente dela. Segundos depois, uma barra de ferro caiu do teto do estúdio e poderia ter ferido gravemente as pessoas se o médium não tivesse avisado. Funcionários da emissora começaram a ficar desesperados e tentar sair do estúdio quando todo mundo começou a ouvir o barulho de flauta que o Junji tinha ouvido anteriormente. As câmeras cortaram e o programa teve que ser encerrado. Como esse programa é antigo e ele só foi passado uma vez na TV ao vivo, não existem vídeos ou gravações do programa inteiro. Mas circulam muitas fotos em fóruns japoneses de pessoas dizendo: "Olha, eu assisti o programa quando ele passou na TV e foi exatamente isso que aconteceu." Tipo, testemunhas dizendo que o Junji estava contando a verdade. Claro, podem ser trolls da internet criando uma creepypasta? Eu acho mais provável, mas... Depois de todo esse desastre que aconteceu no estúdio, o Junji e o Maeno foram para casa. Só que no caminho, eles fizeram um desvio para visitar um dos colegas do Junji. Eu não entendi nada dessa parte da história, porque assim, se eu fosse amigo desses dois e eles levassem para casa da minha família uma boneca amaldiçoada que acabou de tentar matar metade de um estúdio de gravação, eu ficaria muito chateada, assim, amizades tóxicas. Mas enfim, que momento apropriado, né? Eles queriam fazer uma visita. A família desse amigo, que se chama Taniguchi, recebeu o Maeno e o Junji super bem em casa. Só que quando eles viram a boneca, eles já ficaram com muito medo. Parece que as feições da boneca mudaram diante dos seus olhos. Os olhos da boneca pareciam mais inchados, a boca parecia rasgada em ambos os lados para formar um grande sorriso, que nem aquela lenda japonesa, que nem da Kuchisake Onna. O cabelo tinha mudado de cor, tava todo bagunçado. Ela não parecia mais uma boneca, e sim um monstro. Para surpresa de todos, a esposa do Taniguchi, que é o amigo, decidiu ficar com a boneca mesmo depois de tudo isso. Ela disse que tentaria consagrar a boneca, fazer um novo conjunto de roupas para ela, dar um banho, melhorar o cabelo, porque ela sentia que talvez se ela honrasse a aparência física da boneca, o espírito que tá lá dentro tivesse mais paz. E é claro, ninguém queria ficar com essa boneca além dessa mulher, então eles falaram:
Vai. Depois disso, as vidas do Junji e do Maeno pareciam ter voltado ao normal. O Junji continuou trabalhando nos projetos dele, que ficaram super famosos, e o Maeno construiu uma carreira de marionetista muito sólida, consolidada no Japão. Depois de um tempo, o Maeno até recebeu um convite para participar de um projeto no exterior e ele ligou pro Junji tentando dar essa notícia feliz. Eles conversaram brevemente por telefone, super felizes, mas no dia seguinte o Junji recebeu a notícia de que o Maeno tinha tragicamente falecido num incêndio na sua própria casa. E quando ele perguntou para os familiares do Maeno quando que isso aconteceu, ele descobriu que no momento em que ele estava conversando no telefone com o seu amigo, ele já tinha falecido. Então, a família do Taniguchi tinha uma filha de 4 anos e parece que ela se apegou muito a essa boneca mal assombrada. Ela começou a conversar com a boneca como se ela fosse uma pessoa real, como se ela fosse outra menininha, não como um brinquedo. A mãe da criança, que é a mulher que decidiu abrigar a boneca na casa dela, começou a ficar meio assustada e decidiu levar o brinquedo para um templo local, para deixar que os sacerdotes cuidassem do espírito maligno que tinha dentro da boneca. Ela levou, deu tudo certo no transporte e tal, mas alguns dias depois, ela recebeu uma ligação dos sacerdotes dizendo que a boneca tinha desaparecido. Pouco tempo depois, o Junji voltou a ouvir barulhos estranhos vindo da sua casa, tipo passos, portas abrindo, e ele não ouvia essas coisas fazia anos. Ele tinha uma porta de correr semi-transparente no quarto, e quando ele olhou naquela direção, ele sentiu que viu uma sombra pequena olhando pra ele. Ele falou que ele tentou se acalmar e voltar a dormir, ele pensou que era apenas frutos da sua imaginação. Mas enquanto ele estava com os olhos fechados, ele ouviu a porta rangendo, como se ela estivesse abrindo lentamente. E com os raios de luz da lua que entravam pela janela, ele conseguiu ver a figura. Era claramente a boneca. Ele pensou que esses seriam seus últimos minutos e que a casa pegaria fogo, que nem de 2 vítimas anteriores, mas a boneca simplesmente desapareceu. Até hoje, ele diz que aquela menininha de 4 anos, que agora já é uma adulta, continuou tendo visões e conversas mentais com a boneca. E que ela sabia que ela estava escondida em algum lugar nas montanhas. E o mais assustador de tudo é que ela contou pro Junji que a boneca tinha planos de encontrá-lo novamente. Eu sei o que você está pensando, o que foi que eu acabei de ouvir. E eu concordo com vocês, essa história é absurda. Eu digo que é uma história real porque o Junji, que é uma pessoa real, diz que aconteceu. Mas a gente consegue confirmar todos os fatos? Não, com certeza não. Até porque eu não contei esse detalhe pra vocês anteriormente, mas o Junji ficou muito famoso no Japão por contar histórias de terror. Apesar de que ele disse que a história da boneca realmente aconteceu, ele nunca disse que foi uma história fabricada. Na minha opinião, o que eu acho que pode ter acontecido algumas coisas estranhas podem ter acontecido durante a produção da peça, e o Junji, que já é uma pessoa que acredita no sobrenatural, pegou esses pequenos acontecimentos e tentou interpretar como acontecimentos sobrenaturais causados por uma boneca maligna. E talvez depois ele tenha aumentado um pouquinho os fatos. Eu pessoalmente não acredito em muita coisa, mas vai que é real. Feliz Natal! E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite nessa virada de Natal, lembrem-se, mantenham-se cafeinados.